Olá! Primeiramente gostaria de agradecer esse contato aí com você. Eu espero poder resolver aí grande parte das questões com relação ao que a gente propôs aqui, que seria o desenvolvimento de corantes e o seu trabalho nas intensidades de cor. Meu nome é Renato Rizzi, eu sou técnico em cerâmica, formado em 1994 pelo Senai Mário Amato. Desde então, trabalhando sempre no colorifício cerâmico, produtor de corantes inorgânicos e atendendo a indústria nacional. Há 15 anos começamos o projeto de desenvolvimento de produtos especiais para a artística e até hoje aí estamos com a nossa empresa, hoje voltada integralmente a esse segmento. A nossa proposta vai ser de desenvolver uma linha de tintas cerâmicas baseadas em 3 cores e em 2 bases de alta temperatura, uma transparente e uma branca, que são desenvolvidas a partir de compostos minerais apenas e sem fritas cerâmicas. São bases que vão trabalhar na faixa de temperatura de 1200 até 1300 graus e nas diversas formas e condições de queima. A exploração desse trabalho está se desenvolvendo em conhecer um pouquinho melhor sobre a intensidade da aplicação de um corante nessas 2 bases. Então a gente vai aprender aí sobre a preparação dessas composições. Nós vamos trabalhar sobre as composições dos corantes, partindo do mínimo possível até o máximo permitido entre essas 2 bases de esmaltes. Nesse projeto a gente vai poder identificar a intensidade de cada corante nestas bases e dessa forma a gente poder aplicar ocasiões específicas em função ao tipo de argila, ao tipo de queima e ao tipo de produto. Para começar esse projeto, nós vamos seguir essas formulinhas aí. Nesse projeto, vamos utilizar 3 produtos. Vamos usar os corantes inorgânicos para formar as colorações que nós pretendemos. Vamos usar 2 bases, seriam 2 esmaltes, um transparente e um branco, para alta temperatura, na faixa de 1200 a 1300 graus, e um veículo hidrossolúvel para formar toda a mistura e o empastamento. Vamos utilizar o corante azul celeste, o corante amarelo canário e o corante vermelho. Um esmalte transparente, um esmalte branco e o veículo hidrossolúvel. Neste nosso primeiro ensaio, vamos utilizar 7 composições, que serão 7 variações de intensidade de cor. Como vocês podem ver, estamos utilizando o corante azul, o RZ130, em 1%, 3%, 6%, 9%, 12%, 15% e 18%. Nestas bases, nós estamos utilizando inicialmente a base transparente, que é o nosso ET6, e o veículo hidrossolúvel. Esta proporção que utilizamos seriam 100 partes de pó para 100 partes de veículo. Utilizaremos para esses testes uma balança de precisão com 2 casas decimais, pois estaremos preparando pequena quantidade de material para cada teste. Vamos utilizar 10 gramas de pó para 10 gramas de veículo. Após pesado e empastado estas 7 composições, iremos repetir alterando o corante. Utilizaremos então o corante amarelo e posteriormente o corante vermelho. Como conclusão, teremos 7 provas de intensidade em base transparente com o corante azul, 7 provas em base transparente com o corante amarelo e 7 provas em base transparente com o corante vermelho.
Bom, pessoal, nós fizemos então as primeiras pesagens dos materiais, dos corantes na base transparente. E agora nós vamos efetuar a pesagem alternando a base. Nós vamos substituir a base transparente, que é nosso ET6, pelo ET10, que é a nossa base branca, opaca. O esmalte transparente, ele vai promover sempre a translucidez, promovendo a coloração da própria argila. E o esmalte branco, ele vai trazer uma cobertura e inclusive vai alterar também a tonalidade da cor. Isso é bem bacana da gente estar estudando e desenvolvendo quando se fala de composição de corantes. Então, nós vamos apenas substituir nessa composição que nós temos, que eu vou mostrar aqui para vocês, o esmalte. E vamos refazer todas as composições que nós fizemos utilizando a base branca. Nós produzimos 21 testes em 3 cores na base transparente. Nós vamos produzir outros 21 testes em 3 cores na base opaca. Todo esse processo da pesagem e do empastamento foi utilizado uma máscara respiratória. Essa é uma máscara utilizada para pesagem de materiais em pó. Então nós aconselhamos sempre o uso deste EPI, tá? Independente de qual seja o material. É muito importante efetuar a pesagem com uma precisão para que a gente possa ter um bom valor, um bom resultado depois da queima. Então, voltando, nós temos então 21 testes com 3 cores na base transparente e mais 21 testes em 3 cores na base opaca. Nós estamos correlacionando em uma das provas, uma das bases, nós estamos colocando o transparente ao lado do branco. Sobre a mistura e o empastamento, é muito importante que seja feito de forma homogênea. Toda mistura vai ter que ter uma homogeneidade a fim de formar uma pasta para o uso e aplicação com pincel. Qual é o tempo dessa mistura? Isso depende da mão de cada pessoa, que seja 1 minuto ou que seja 20 minutos. O empastamento é muito importante para que seja bem homogeneizado os 3 componentes, o esmalte, o corante e o veículo. Nós confeccionamos previamente as nossas bases, que são os nossos corpos de prova. No caso, estamos utilizando um pires que foi feito na argila branca do Resende e ela foi biscoitada a 1100 graus. Com relação ao biscoito, pode-se variar de 1000 a 1100 graus tranquilamente para esse tipo de produto. As plaquinhas foram confeccionadas na argila daqui de Cunha. O biscoito dessa argila também foi feito em 1100 graus. E agora nós vamos levar essas provas para a queima. Nós vamos efetuar uma queima em cone 6 e com um ciclo de queima de 8 horas e deixando um patamar de 15 a 20 minutos. Utilizaremos, nesse caso, um forno elétrico, que é considerado uma atmosfera neutra. Bom, aqui a gente vai então abrir o forno para retirar nossas peças, que já foi queimada a 1241 graus, que representa o cone 6, com 8 horas de rampa de aquecimento e 10 minutos de patamar, ok? Vamos lá. Tá aí. A gente vai remover lá, vamos mostrar melhor os resultados. Bom, pessoal, tá aqui então as cores já separadas, né? Tiramos o forno, muito bons resultados, tá? O que nós vamos entender aqui então? Nessa gama de amarelo aqui, a gente tem as formulações, na gama de vermelho as formulações, na gama de azul as formulações, tanto com bases do lado de cá branca e do lado de cá transparente, para todas as cores, tá? Então a gente vai entender o que é cobertura, o que é intensidade, o que é brilho, né? Sobre isso tudo aqui. E aqui no pratinho é a mesma coisa. Agora nós vamos identificar tudo
tá? Para ficar bem bacana o nosso trabalho. Então tá aí, pessoal, todo o trabalho. Vamos explicar um pouquinho sobre o assunto aqui. As variações de porcentagem de corante estão influenciando então no desenvolvimento das cores, tá? Aqui a gente tem então sobre a base branca e sobre a base transparente, 1%, 3%, 6%, 9%, 12%, 15% até 18%. E aí a gente consegue verificar o desenvolvimento tanto numa base quanto na outra. Então esse é um método bem interessante de a gente poder saber qual é a porcentagem certa de corante para cada tipo de argila. E lembrando que essa argila é uma argila um pouco mais escura e por conta disso as bases transparentes não desenvolvem tanto. Isso foi feito para todos eles, tanto o amarelo quanto o azul. Pessoal, então a gente se despede por aqui, espero que tenham gostado. Este trabalho vai ficar em exposição aqui na loja Rise. A gente vai adotar um painelzinho para eles. E quando vocês vierem aqui em Cunha visitar a Rise, a gente vai ter o grande prazer de poder mostrar pessoalmente e dar maiores detalhes. Ok? Muito obrigado e até mais.